Boa tarde a todos, meu nome é Thiago Gomes de Aguiar e hoje eu vou apresentar a minha pesquisa, um trabalho de TCC intitulado As Relações Comerciais do Brasil com o BRICS, Diversificação ou Dependência da China. Tá? Esse trabalho foi desenvolvido sob a orientação da professora Cristiane pela Universidade Unigranrio África. Tá? Tema e contexto. Bom, a discussão aqui é a posição do Brasil dentro do BRICS, um bloco que ganhou bastante relevância nos últimos anos no cenário internacional. O grupo é composto por Brasil, Rússia, Índia, China e África do Sul e é frequentemente apresentado como um contraponto à ordem global dominada pelo Ocidente. O objetivo desse trabalho é mostrar que, apesar do discurso oficial de multipolaridade e cooperação, a prática comercial brasileira revela um padrão muito concentrado em um único parceiro, que é a China. O problema central. Bom, diante disso surge a pergunta principal que guiou esse meu trabalho. O Brasil diversificou suas relações comerciais dentro do BRICS ou aprofundou a dependência da China no período? Tá? A contradição acho que era clara. Embora o bloco seja formado por 5 países, o comércio brasileiro ele é extremamente concentrado e isso levanta preocupações sobre a vulnerabilidade externa. Tá? Meu objetivo aqui foi avaliar o comportamento do comércio entre o Brasil e os países do BRICS no período de 2015 a 2023. Tá? Da forma mais específica, eu busquei quantificar a participação da China no comércio total, analisar a composição setorial das trocas e investigar fatores geopolíticos e estruturais que dificultam a diversificação. A relevância prática do estudo aparece porque uma dependência excessiva de um único país ele aumenta o risco econômico. Tá? Por exemplo, crises internas na China podem ter um impacto direto no Brasil. Existe até o exemplo dos Estados Unidos no tarifaço, que afetou diversas exportações de diversos países, e isso é um risco econômico, uma concentração excessiva de exportações para um único país, ainda mais dentro de um bloco econômico. Tá? A relevância acadêmica está em compreender se o BRICS ele é de fato um mecanismo de desenvolvimento do Brasil ou se ele apenas ele reproduz relações desiguais entre os países. Tá? A metodologia ela foi mista com 2 frentes, a quantitativa e a qualitativa. A quantitativa foram dados oficiais do MDIC e Common Stat no período de 2015 e 2023. O uso do índice Herfindahl-Hirschman, que é o HHI, para medir a concentração comercial, tá? E a análise da composição das exportações e importações. A qualitativa foram literaturas de economia política internacional, a análise de relatórios do IPEA, BNDES, ANP, Embrapa, entre outros. E é isso. Eu escolhi esse período porque ele abrange eventos decisivos, né, em escala mundial, como a pandemia, a guerra na Ucrânia, crises fertilizantes entre Brasil e Rússia e as oscilações na política externa brasileira no período. Tá? Vamos lá, fundamentos teóricos. Então, antes de entrar nos dados, é importante situar a base teórica que sustenta a análise. Né? Primeiro, a ideia de dependência estrutural que vem da economia política internacional. Esse conceito mostra como os países periféricos como o Brasil, eles acabam presos em um padrão histórico. Né? A gente exporta produtos de baixo valor agregado e importa produtos tecnológicos e de alto valor agregado. Tá? E essa lógica, ela não depende apenas de decisões comerciais. É uma estrutura profunda que se produz mesmo quando a gente muda o parceiro comercial. A gente vê isso em outras relações, né, de países periféricos com países desenvolvidos. Tá? Coalizões Sul-Sul, ela que inclui o BRICS, a ideia inicial do bloco era criar uma alternativa, né, ao poder das economias desenvolvidas.
mas a literatura crítica aponta que sem mecanismos de integração real, existe o risco dessas colisões elas se repetirem internamente, mesmo dentro do bloco. Né? As mesmas desigualdades comerciais que se repetiam fora do bloco tendem a se repetir agora dentro do bloco. E também a gente vai abordar o conceito da concentração comercial, que é medido pelo índice HHI. Tá? Ele mostra se um país depende de mais de um só parceiro. No caso do Brasil, o HHI dentro do BRICS assume valores muito altos, revelando que existe sim uma dependência, e essa dependência não é só apenas uma impressão, ela é comprovada matematicamente. A gente vai ver mais à frente. Tá? As assimetrias, né? Assimetrias dentro do BRICS. Entre 2015 e 2023, o cenário econômico global mudou muito. Os BRICS passaram a ganhar destaque, tá? Não só pelo tamanho das suas economias, mas também pelo peso político. Contestam instituições tradicionais, né? Os BRICS criaram alternativas como o NDB, que é um novo banco de desenvolvimento, né? Que é um banco multilateral criado pelos países membros do BRICS, fundado para financiar projetos de infraestrutura e desenvolvimento sustentável. Tá? Defenderam multipolaridade financeira, mas ao mesmo tempo existe uma simetria clara dentro do bloco. A China responde por 60% do crescimento econômico do BRICS no período. Tá? Isso coloca o país numa posição de liderança, uma posição de destaque, não apenas política, mas também comercial e tecnológica. Para o Brasil isso gera um dilema. Tá? O bloco é importante, mas sua dinâmica interna ela gira cada vez mais em torno da China, e isso afeta diretamente a forma como o Brasil se integra ao grupo, de maneira dependente, pouco diversificada e muito concentrada na exportação de commodities, né, que têm baixo valor agregado. Tá? Simetria, concentração. Agora entrando nos dados, né, que são o coração da análise, quando olhamos a série histórica de 2015 a 2023, percebemos três movimentos, que é o crescimento explosivo do fluxo com a China. As importações por exemplo, as importações para a China cresceram de 35 bilhões para 79 bilhões no período. Tá? Esse aumento, porém, não vem acompanhado de diversificação setorial. A gente continua quase tudo baseado em produtos primários, né? Também tem a estagnação dos fluxos com a Índia, a Rússia e a África do Sul. Tá? A Índia até chega a crescer, mas em saltos irregulares. A Rússia oscila muito por causa das crises geopolíticas, e a África do Sul ela meio que ficou estagnada durante o período todo do estudo. Tá? E mesmo no melhor ano, somado Índia, Rússia e África do Sul, elas somam menos da metade do que o Brasil exporta para a China. Tá? E também tem um deslocamento total dentro do bloco. O bloco, teoricamente, ele é multilateral, mas a realidade comercial ela é praticamente bilateral, né? Brasil e China. Esses dados mostram que o problema ele não está apenas na concentração, mas sim na incapacidade de construir as relações relevantes com os outros três parceiros. Tá aí o crescimento e a concentração. E agora vamos a hegemonia chinesa, né, mostrando que mesmo no melhor ano ainda é menos da metade. E agora vamos para o índice de concentração. Né? O índice de concentração HHI ele é a própria matemática dessa dependência. Ele é um indicador objetivo, né? Não existe interpretação político-ideológica sobre isso. Ou o comércio é concentrado ou não é matematicamente comprovado. Tá? E os resultados eles são fortes. Um HHI de 0,78 em 2020, tá? Que significa um nível de quase monopólio. Tá? Significa que naquele ano praticamente tudo que o Brasil exportou dentro do BRICS foi para a China. E mesmo em 2023, com HHI de 0,58, ainda é considerado
um índice muito elevado. Para ter um nível de comparação, o HHI com a União Europeia é de 0,38, dentro da União Europeia é de 0,38 e dos Estados Unidos é 0,31. Ou seja, o comércio com BRICS é mais concentrado do que qualquer outro bloco desenvolvido, tá? E, além disso, quando a gente observa o HHI separado por país, a gente vê que a contribuição da China sozinha domina o índice. E os demais países, eles têm um peso estatístico quase que irrelevante. Isso confirma que, matematicamente, o BRICS não é uma relação multilateral para o Brasil, mas sim um canal que acentua a dependência da China. Tá? Vamos lá. Estrutura das exportações. Né? Vamos mostrar aqui a assimetria setorial, tanto em exportações como importações. Agora, falando das exportações, para a China, 83% são soja, minério de ferro e petróleo. É um tripé básico que não muda há mais de 20 anos. Tá? Esse perfil aumenta muito a vulnerabilidade, porque os preços oscilam muito, não geram encadeamentos positivos internos e concentram renda em poucos setores. Tá? Para a Índia, por exemplo, o padrão se repete, 75% são óleos vegetais, minérios e açúcar. Para a África do Sul e Rússia, gera a mesma lógica, predominância de produtos básicos, mas o que isso revela? Mesmo com parceiros diversificados, o Brasil está preso na armadilha dos produtos primários. Tá? E isso reforça uma dependência tecnológica e industrial muito acentuada. Agora vamos falar das importações. Né? Quando olhamos o lado das importações, a simetria ela fica ainda mais evidente. Da China, o Brasil importa máquinas industriais, equipamentos eletrônicos, componentes tecnológicos, produtos de TI. Ou seja, o Brasil depende da China para elevar a sua própria produtividade. Tá? Da Índia, por exemplo, a gente importa fármacos, insumos químicos, produtos de alta densidade tecnológica. Da Rússia, importamos fertilizantes, que são cruciais para o negócio. E quando juntamos as exportações e importações, fica clara a reprodução da dinâmica centro-periferia. A periferia ela exporta produtos primários e importa produtos de alto valor agregado. Tá? Vou passar aqui agora para os obstáculos estruturais. A dependência ela não é só de mercado, ela é construída ao longo do tempo por 3 fatores que se retroalimentam. O primeiro fator é a estrutura produtiva primária exportadora. Né? O Brasil é organizado para produzir e exportar commodities. Essa estrutura é reforçada por políticas agrícolas, legislativa, logística portuária e incentivos fiscais. As falhas institucionais dentro do BRICS também é um fator. O BRICS não tem uma tarifa comum, não tem tratado de livre comércio, não tem políticas industriais integradas, mesmo com as últimas tratativas tentando avançar nesse sentido, não avançaram até hoje. Ou seja, o BRICS ele virou um bloco político, não econômico. Tá? Então, falando do viés logístico, a gente tem uma infraestrutura brasileira voltada para a China. Quando a gente olha para outros países, a gente não tem a mesma estrutura que tem quando se fala em logística como a China. Né? A gente não tem cabos diretos para países dentro do BRICS, cabos subterrâneos de internet. A latência é 3, 4 vezes maior do que para a China. A gente não tem rotas aéreas diretas para a Índia, por exemplo. Então, ou seja, diversificar o comércio não é só mudar não é só importar mais, mas criar logística, criar um aparato para isso, uma logística para isso. Né? Não é só querer. O sistema estrutural ele meio que empurra o Brasil para a dependência chinesa nesse molde. Né? Risco geopolítico, as crises geopolíticas e vulnerabilidade. As crises recentes elas mostram que a dependência não é apenas comercial, ela se converte em vulnerabilidade estratégica. Né? Por exemplo, a gente tem o exemplo dos fertilizantes da Rússia.
né, que antes da guerra, por exemplo, 23% dos fertilizantes do Brasil vinham da Rússia. Né, o preço subiu 35% após as guerras e a consequência disso é o aumento do custo do agronegócio, a perda de competitividade no mercado e pressão inflacionária nos alimentos. Né, um outro exemplo também é a pandemia da Covid em 2019, que teve dependência de insumos chineses para medicamentos, equipamentos médicos, componentes industriais, que fez com que vários setores do Brasil parassem por causa da pandemia. Né? E também houve um choque de logística global na pandemia, que a China, por exemplo, absorveu a capacidade logística mundial e o preço dos containers explodiu. Né? Isso é um outro exemplo também de como a dependência não é um fator benéfico para o Brasil. Qualquer coisa de crise mundial que dependa da China, os preços eles são muito voláteis. Tá? Vamos lá, estratégias de ruptura, né? Estratégias de reversão. Como a gente pode mudar esse cenário? Tá? A dependência ela não é irreversível, tá? Ela tem caminhos concretos para a gente melhorar esse cenário, que um dos caminhos é agregar o valor aos commodities, né? Exemplo, a gente pode processar soja antes de exportação, refinar mais petróleo em território nacional, produzir ligas metálicas ao invés de só exportar minério. Outro fator é estimular setores de alta tecnologia. Né? A gente pode aprender tecnologia de países dentro do BRICS, como por exemplo a Índia, por exemplo, a gente pode trazer essa tecnologia, né? E aperfeiçoar a área de fármacos, de TI, de bioinsumos, de energia, de energia nuclear, e como por exemplo a Rússia faz, a gente pode se tornar um polo industrial também, aumentar o valor agregado das nossas exportações. Tá? E também o Brasil pode criar cadeias produtivas regionais, né? Que é justamente melhorar e fazer com que elas também escoem com mais facilidade para outros países dentro do BRICS, não só para a China. Tá? E outro fator também é fortalecer o banco dentro dos BRICS, né? Que é o NDB. O NDB ele pode financiar a transição produtiva, pode financiar uma transição produtiva, tá? E não só infraestrutura pesada. Né? Deixa eu passar aqui, fortalecimento institucional e logístico, NDB em moedas locais, aumentar o uso do novo procedimento, certo? Agora, deixa eu voltar aqui, beleza. E também existem reformas mais amplas, né? Por exemplo, o pagamento de exportações em moedas locais que reduz o risco cambial e dependência do dólar, isso daí já está meio que acontecendo, a tratativa nesse sentido. Infraestrutura orientada para a diversificação, né? Criar outras opções de infraestrutura para esse escoamento e para essa diversificação se tornar possível, tá? Como criar cabos submarinos direto para a África do Sul, fazer realmente acontecer as rotas aéreas Brasil e Índia para facilidade de escoamento de produção, portos especializados em carga de alto valor, também é uma coisa que pode ajudar nessa diversificação para a gente aumentar o valor agregado das nossas exportações. Tá? Tudo isso melhora o ambiente para que o Brasil possa diversificar seus parceiros. Tá? Vamos agora para as considerações finais. Tá? Com base no todos esses dados, a conclusão é meio clara. Né? O BRICS ele não diversificou o comércio brasileiro, ele aprofundou a dependência da China, tanto em volume quanto em composição setorial. Contudo, o bloco tem potencial, há oportunidades reais com a Índia, a Rússia e a África do Sul, mas para aproveitar, o Brasil precisa ter uma política industrial forte, uma estratégia comercial clara e reformas institucionais dentro do bloco, para que o bloco cresça não só bilateral, não só unilateral, mas multilateral, e o Brasil tenha parceiros econômicos mais fortes e mais evidentes. Tá? Bom, esse foi o meu trabalho de conclusão de curso. Boa tarde a todos.